Bom, gente, nós temos dois saberes diferentes, que é o saber e o saber fazer. O que seriam isso? Saber, igual a gente estava comentando no nosso último vídeo, o saber é ter o domínio daquele conhecimento que é pertinente à minha área, à minha disciplina. Saber os conhecimentos, os processos, os conceitos, a história, a construção do conhecimento científico dentro da biologia. E o saber fazer, por outro lado, é como que você vai trabalhar isso na sala de aula. Trouxe outra citação de Seixas e colaboradores 2017. Professor de ciências como uma figura desafiada a usar conhecimento científico, tecnologias educacionais e estratégias didáticas inovadoras e criativas, que muitas vezes não estiveram presentes na sua formação inicial, mas fazem parte da sua realidade escolar. Isso, ela está dizendo que é não apenas saber, mas o saber fazer. Esse saber fazer a gente vai construir quando a gente estiver diretamente ligado a uma sala de aula, a um contexto escolar, a uma instituição de ensino. Antes disso, a gente só imagina que tem essas questões, mas a gente não consegue realizar isso, e isso não afeta a nossa prática, porque a gente não tem esse conhecimento prático, certo? Então, nós temos que juntar esses dois campos do conhecimento, professor, que é o saber e o saber fazer. Muitas vezes o professor ele fica muito atrelado ao livro didático e deixa o livro didático como se fosse o centro ali direcionador de sua atividade prática. Tudo que ele vai fazer, ele vai utilizar o livro didático como um norteador da sua atividade, certo? O livro didático ele é amplamente utilizado no Brasil, não só para o professor de biologia e de ciências, mas para diversas matérias, certo? Só que nós temos que considerar que nós temos individualidades regionais e nós temos limitações reais do ambiente escolar, ou seja, nem tudo que está no livro didático é importante para aquela região que eu estou trabalhando. Às vezes o meu livro didático traz exemplos que o meu aluno ele nunca ouviu falar, principalmente de biologia. Nós temos uma biodiversidade muito específica, dependendo da região geográfica que a gente está tratando no Brasil. Como que você vai ensinar sobre fotossíntese e dar o exemplo de uma planta que seu aluno nunca viu na vida dele? É possível aprender? Claro, é possível. Mas pense que se você der um exemplo de uma planta que ele tem uma convivência, que ele tem um conhecimento, que ele sabe o que é, sabe o nome, sabe os usos, isso vai aproximar esse aluno daquele conhecimento. Isso vai reduzir essas distâncias que a gente impõe quando a gente não conecta o conhecimento prévio dos alunos com aquilo que a gente deseja trabalhar e apresentar em sala de aula. Essas são individualidades regionais que às vezes a gente não considera quando a gente apega demais ao livro didático. A outra questão é as limitações reais do ambiente escolar. Para você conectar esse saber e o saber fazer, você tem que pensar que nem toda escola vai ter a mesma estrutura que outras escolas. Nós sabemos que tem escolas e escolas. Isso depende muito da direção, da gerência, da gestão. Se é uma escola municipal, se está na esfera estadual, se está na esfera federal, nós temos diferentes estruturas de escolas, de instituição de ensino. Isso vai afetar nos recursos disponíveis que você vai ter para trabalhar com seus alunos. Então, o seu saber fazer, utilizando o livro didático, vai ser também moldado pelas limitações reais que o ambiente escolar vai ter. Mas também não podemos esquecer que, às vezes, o ambiente escolar tem algumas limitações reais, mas tem outras potencialidades. Imagine que você vai dar aula no contexto rural, você dá aula de biologia. Veja, você tem um laboratório aberto do lado de fora da escola, muitas vezes até dentro da escola. Um quintal, um jardim, uma horta, qualquer um desses lugares onde a gente tem qualquer forma de vida, nós temos ali um laboratório aberto que você pode explorar ao máximo para poder saber fazer aquele conhecimento que você deseja trabalhar com seus alunos. Então, não se limitem tanto ao livro didático, porque essas questões de individualidades regionais e limitações reais acabam distorcendo aquilo que o livro didático orienta você para fazer. Então, o livro didático é um orientador, mas você nunca deve ficar totalmente limitado a ele, porque isso vai deixar você menos criativo, vai fazer com que você veja menos as potencialidades que tem o contexto que você está trabalhando. E aí o seu saber fazer vai ficar desfocado.
Uma das principais missões do professor de Ciências Naturais e Biologia é ensinar o pensamento científico. Isso é um privilégio para a gente que é professor de Biologia. Porque no ensino fundamental 2 você vai ter que ensinar os seus alunos a superar o senso comum a partir de uma forma de pensar que é o pensamento científico. Tem os seus métodos próprios, tem a sua linguagem própria. É você, futuro professor, futura professora, que vai ensinar os seus alunos a dominar o pensamento científico. Isso é lindo, mas também desafiador, porque como que você ensina para o aluno algo que ele vive no dia a dia, mas como que você vai ensinar a ele aquele processo sem considerar apenas o senso comum? Isso vai demandar de você uma criatividade tremenda para você utilizar tudo que os alunos já sabem, todo o contexto que ele está inserido, como uma vantagem pedagógica para você ensinar o pensamento científico. Isso não é tão simples, mas é extremamente prazeroso. Quando você vê os alunos com os olhinhos brilhantes, porque compreendeu um processo, um fenômeno natural que ele observa cotidianamente, mas nunca olhou pelaquela ótica que você está ensinando para ele, que é a ótica do pensamento científico, isso não tem preço. O aluno vai brilhar o olho, você vai ver, você vai ficar muito empolgado. Isso vai ser um estímulo para você continuar o seu processo, a sua ação como docente. O conhecimento científico é um processo de reconstrução contínua, ou seja, você ensinar os seus alunos a pensar cientificamente, pensar dentro da metodologia da pesquisa, da ciência, não é ensinar conceitos fechados, e sim ensinar que esses processos estão continuamente sendo modificados, visto que cada vez mais a gente consegue aprimorar a nossa capacidade de observar o ambiente natural, os fenômenos naturais. Então, cada vez mais a gente amplia, a gente consegue observar mais, a gente vê mais detalhes, e isso impacta as teorias que nós temos, até mesmo sobre a vida, sobre o que nós temos, sobre a diversidade dos organismos. Então, para quem dá aula de biologia, a gente não pode apresentar conceitos fechados para os alunos. Mais do que isso, a gente tem que ensinar a esses alunos a se enculturarem do pensamento científico, do método, da linguagem. Aprender ciências é enculturar-se do pensamento científico e da linguagem da ciência. Não é apresentar conceitos fechados, mas colocar essa moçada para pensar a partir de uma ótica, de um discurso da ciência, usando a linguagem da ciência. Isso vai ser fundamental para a inserção desses alunos na sociedade, visto que a ciência ela produz as tecnologias que nós estamos completamente dependentes. Isso afeta a construção da nossa sociedade. Então, aprender isso é muito importante. Isso traz emancipação para esses alunos, traz poder de crítica para eles. Isso é muito importante. O professor de biologia, ele é um mediador do conhecimento científico. Novamente, o que nós vamos ensinar? Tudo sobre biologia? Todos os conhecimentos e descobertas? Gente, é coisa demais. Pensa que a gente tivesse que ensinar tudo que a biologia descobriu até então, todos os aspectos. Nós ficaríamos a vida inteira ensinando biologia e ainda não esgotaríamos todo o conhecimento que nós temos. Então, o professor é um mediador porque ele vai ter que selecionar aquilo que vai ser importante para os alunos saberem. Dentro de uma direção maior, que a gente vai ver lá nas BNCCs, o que é importante todo mundo saber. Mas você que vai mediar isso, você que vai ter que mostrar essa relação entre ciência e tecnologia. Não adianta o aluno saber uma série de conceitos que não tem correlação nenhuma com o seu cotidiano, porque isso provavelmente vai passar apenas por um processo de memorização. Depois da prova, ele não vai memorizar aquilo mais, isso não vai ter um significado para esse aluno. Então, apresentar essa relação entre ciência e tecnologia para garantir uma criticidade dos alunos também é uma das atribuições do professor de ciências de biologia. O professor deve garantir uma visão abrangente dos processos e dos produtos gerados pela tecnologia. Nem tudo que a tecnologia gera é benéfica. Como que é esse processo? Quais são esses produtos? Como que isso é feito? E será que isso é tão bom assim? Qual é a consequência do uso dessas tecnologias para a nossa sociedade? Então, o professor de ciências e biologia é uma das atribuições dele, apresentar e desenvolver essa criticidade dos alunos.
Enfim, nós não temos regras para a aprendizagem de ciências. A aprendizagem de ciências deve ser feita de acordo com o contexto que você vai estar trabalhando, com a situação dos seus alunos, com a idade que eles têm. Tudo isso vai afetar o aprendizado dos alunos. Isso vai fazer com que você seja um professor que esteja, é muito importante, esteja sempre refletindo sobre a sua prática. Bom, deixa uma frase aqui para a gente encerrar a nossa primeira semana de aula aqui de Bernadette Gatti, que é o seguinte: a chave para o desenvolvimento pleno das capacidades humanas está nos processos educativos. Então, para a gente desenvolver como seres humanos plenamente, nós temos que focar nos processos educativos. Que privilégio que nós somos professores, educadores. Então, vamos fazer desse momento uma oportunidade única para a gente se tornar os melhores educadores possível, de acordo com o nosso contexto, com a nossa realidade.